É hora de tricotar na Nativa. Tricotando! Hello! Vocês estão bem, gente? Sim, senhorita. Como é que passaram o final de semana? Muito bem. Como é que foi o aniversário, Nath? Ai, foi maravilhoso. Foi Amei. gostoso? Sim. Curtiu bastante lá à noite? Nossa, foi muito bom. Sim, Onde é que foi mesmo? Foi na Dom Hamburgo. Dom Inclusive, Hamburgo. Um beijo do Hamburgo Campeões. Um beijo pra todo mundo lá do Dom Hamburgo, lá, super parceiro da Nath. Foi demais. Eu sei que é uma delícia, eu ainda vou lá nesse lugar aí. Que Nossa, a você gente super tem que ir lá, indica, é né? muito gostoso. Vamos combinar da gente. E você, ô Polirádios? O que você fez aí de bom? Descansou? Fui por casa dos Quer meus dizer, pais. Que legal. Trabalhou pra caramba, né? Não, bastante, graças a Deus. Pedágios 1000. Aliás, deixa eu mandar um beijo pra todo mundo de Amparo, viu? Que a gente estava lá esse final de semana. Um beijo pra todos os Jura? Como nativeiros. foi, Amparo? Muito bacana. Rapaz, é sério, eu fui assediado lá. Eu fui assediado em Amparo. Aliás, a partir de sexta-feira eu vou estar em Amparo também, Aê, viu? É mesmo. No Boa. Carnaval de Amparo lá. Quero conhecer os nativeiros. Inclusive, passem por lá, né, Mi? Vai ser com certeza, vai ser muito legal. Com certeza. Eu quero conhecer verdade. o povo aqui, os nativeiros. O pessoal é muito receptivo, exatamente. Muito Aliás, bacana. você de Amparo que tá ouvindo a gente, eu tô precisando de dicas. Me passem aí um pessoal bom de maquiagem e cabelo aqui pelo nosso WhatsApp. Boa. 998668930. Não é sobre isso o tricotando de hoje, mas eu vou pedir aqui. Eu tô Sim. precisando de alguém em Amparo nesse carnaval aí que faz make e cabelo. Alguém pra me ajudar aí. Socorro! Pra deixar ela bem linda pra ir na TV, hein, gente? Help me. Não é qualquer maquiagem, Pra entendeu? deixar bem uma coisa carnavalesca Bem e carnaval. tal. E aí eu tô precisando de uma ajuda, hein? Já que tem bastante nativeiro, me indiquem Isso aqui mesmo. pelo nosso WhatsApp. Alô, Amparo! Bom, além de Amparo, a gente vai fazer o nosso tricotando pra toda a nossa região, né? Óbvio. Lógico. E eu vou falar de uma moça. Olha, quando a gente quer uma coisa, é o que falam, né? Basta querer não desistir. Você tem que ir atrás, né? E aí, assim, você tem que achar suas saídas. O que eu tenho que fazer pra conquistar aquilo que eu quero? Depois de escrever uma redação por semana, uma redação por semana, durante 3 anos, uma jovem tira nota 1000 no Enem. No último Enem agora. Rapaz, que isso teve. Não é fácil não, viu? Rapaz. Uma redação por semana. 1000 pontos, nota máxima. Aí, isso que a gente fala, né? A prática realmente leva à perfeição. Ela tava ali com uma rotina rígida de preparo para esses vestibulares. E ela começou isso em 2020. Colocou aí na cabeça dela, falou, eu vou bem, né, nesse Enem. Sim. E estudava 12 horas por dia. Então ela começava a estudar 8 horas da manhã. Caraca. E parava de estudar 8 horas da noite, inclusive aos finais de semana, viu? Nossa, Quer que dizer, beleza. uma menina nova, 21 anos, abriu mão de Lógico. farra, abriu mão, a gente sabe que nessa época dessa idade, vocês podem falar melhor que eu fico somente com as lembranças, mas vocês estão exatamente nessa idade. O que a gente quer fazer? A gente quer sair, dar uma descontraída, Sim. sair com a galera, fazer um churrasquinho, né? Essas coisas assim. E ela ficou lá, ela, tipo Foi assim, em casa, estudando. escreveu no mínimo um texto por semana, Olha. certo? E conseguiu aí, com toda essa dedicação, ser aprovada em medicina na Universidade Federal de Niterói. Uau. Muito bom. Na cidade que ela mora. Ai, que Legal. bênção. Melhor ainda. Legal, gente. Ela falou, e foi difícil aceitar, né? Que 2 anos ela ainda não tinha conseguido passar na faculdade. Aí no ano passado, 3 pessoas não conseguiram também, da galera dela contando. E ela falou, tudo bem, vamos recomeçar então. Sim. Né? Eles resolveram recomeçar tudo, manter o equilíbrio emocional. Ela falou, não foi fácil, né? Eu não desisti. Ainda mais com tão pouco tempo livre. Tentar esparecer um pouco com os amigos e com a família, que ela não tinha tempo pra isso, né? Então ela terminou o ensino médio em 2019, olha só que legal. Então, quer dizer, ela ficou todo esse tempo Estudando. estudando, persistindo, falando, não, eu vou conseguir. E se você for parar pra pensar,
quanto você paga numa faculdade de medicina, vale a pena. E dói, né? Porque você vê que nem, por exemplo, ela tem a minha idade. Você vê pessoas se formando, porque eu já entrei na faculdade, já estou me formando. Você vê outras pessoas já trabalhando e você lá, estudando. Então deve doer muito. E você vê que cada um tem seu tempo, né? Por isso que a gente não pode se comparar. Exatamente. Né? Então, aos poucos, ela foi ficando, assim, é mais fácil ter disciplina pra ela. Falou que ela focou bastante em exatas, né? E aí, no Enem, ela tirou 903,6 em matemática. Caraca, Nossa, ela É uma foi bem. coisa que ela não gostava tudo. Ela falou, eu anotava tudo que errava e ficava revendo, relendo várias vezes depois pra não errar de novo. Coitada. Certo? Aham. Então, resumo da ópera. Ela tirou a nota máxima, ela se programou, ela estudou, ela ficou anos numa rotina frenética de estudo pra conseguir um objetivo. E aí eu pergunto pra vocês o seguinte, valendo hoje 4 ingressos pra vocês curtirem o Hopi Hari pra gente começar a semana com Isso tudo. que eu gosto, viu? Quais foram os maiores esforços que você já teve que fazer pra atingir aí um objetivo, assim? Às vezes a gente não vai lembrar só de um, a gente vai lembrar de várias coisas Sim, que a gente sim, já sim, teve sim. que fazer na vida da gente pra conseguir atingir um objetivo. Vocês dois, meus amiguinhos. Eu acho que eu, principalmente na adolescência, assim, porque eu fazia um projeto de dança. Então eu tinha que ter boas notas e eu tinha que ter uma rotina intensa, mais os finais de semana que a gente saía pra competir fora da cidade. Então eu nunca tive tempo de estar lá com os meus amigos, na adolescência, né? De ficar lá, festinha, Curtindo mesmo. aproveitar pra estudar pra prova com calma. Eu nunca tive isso. Você tinha que prestar atenção na aula, senão você já não ia bem. Exatamente, quando eu não dormia na aula, né? E mesmo assim eu conseguia tirar nota sei lá como. Mas era difícil, pra mim foi a fase mais difícil, eu acho, na adolescência. Porque aí falam, a gente não vai chamar você, todo mundo ia na festa. Você não, porque você nunca vai, né, Nath? Então eu nunca era chamada, era difícil pra mim, muito, nessa fase. Lógico, na vida adulta é muito difícil, faculdade, TCC, e marido, e casa. Ser brasileiro e já é trabalho, difícil, né? é tudo junto. Mas acho que na vida adulta é mais fácil do que quando você é adolescente, né? Você acha mais fácil Eu, ser adulta do com- que quando você era adolescente? Com toda certeza. Você teve mais desafios na adolescência do que agora na fase adulta, você acha? Eu acho que desafios eu tenho mais hoje, mas como eu tenho uma cabeça um pouco mais formada, tenho certeza do que eu quero. Porque quando mais você é fácil. adolescente, você não tem, né? Você já sabe que caminho ir. Agora quando eu era adolescente, não. Então foi muito difícil. Eu tive que tirar muitas coisas pra poder chegar onde eu queria. Muito difícil mesmo. Legal. Muito E bom. você, Henrique? E aí, Henrique Polidoro? Eu acho que minha vida já é um desafio já, na verdade, né? Entendeu? Enfim, mas assim... O eu acho mais que difícil, o mais assim, difícil, você pode pontuar. Ó, quando eu era criança, eu falo que tudo vem de Deus, cara. Porque quando eu era criança, eu tive vontade de ser radialista. Só que quando eu tinha meus 12 anos, ninguém dava oportunidade pra eu fazer rádio online. Como é que você vai começar a oportunidade Online. se ninguém dá a oportunidade de você Exatamente. começar? Você tem que ter Exatamente. experiência, mas como é que você começa a ter experiência se você não Sim. consegue começar a ter a própria experiência? E assim, É verdade. eu tinha várias manias, falava errado, várias coisas, e ninguém dava oportunidade. E aí, o que eu fiz? Por isso que eu falo que tudo vem de Deus. Com aí certeza. eu fiz uma Tudo. mini empresa pra eu criar minha própria rádio. Vai Caramba. vendo? Já que ninguém vai me dar, vou Já que- fazer eu. Eu mesmo faço. Entendeu? Uai. Aí eu vou fazer minha rádio online. Não entendeu? é? Aí eu fui lá, estudei, revirei noites e mais noites e fiz a minha empresa e fiz a rádio Que online. bonitinho. Aí eu comecei a como fazer a você rádio é online. fofo. Aí beleza, aí fiz a minha rádio online, comecei a ganhar experiência, ver como que funciona, tal. Aí o pessoal começou a me ver. Aí legal, começaram a me dar a Henrique. oportunidade, entendeu? Muito E bonitinho. graças a Deus hoje eu tenho a minha empresa, que eu ainda vendo coisas pra rádio online e tô no rádio também. Amém, que lindinho. Resumo da ópera. Mas é isso. só pra saber, assim, já que você tá contando isso, você nunca me contou isso. Eu não eu nunca sabia revelei também. isso pra ninguém. isso. Ah, Não. obrigada. Olha, revelações. Revelations. E da onde que veio essa sua vontade, esse seu objetivo, assim? Porque eu caí na rádio por acaso, a Nath me conta que ela também, né, Nath? Sim. Da onde veio essa sua paixão pela rádio, assim, assim, que você ó. falou, eu quero ser locutor de rádio? Da onde que surgiu? Eu sempre gostei de rádio. Eu sempre morava em fazenda e na fazenda tinha muito costume de ouvir rádio. Era né? a sua companhia, assim. Exatamente, entendeu? E Ah, aí teve tá. um primo meu que ele, tipo, mostrou como que era o outro lado da rádio pra mim. Que foi o Ricardo Coelho. Na época ele mostrou, falou assim, ó, por que você não vira um locutor? Tá falando, que jeito que virar legal. locutor, tal. Mas Só que aí eu por quê? comecei- Ele era do rádio? Então, ele tinha uma rádio online. Ah, ele, tá. Nessa Nossa. época. Que como esse seu primo, ele é bem, assim, porque faz tempo. Vixe, isso aí foi em 2000 e...
Porque o online 2007, eu acho, é relativamente 2007. novo, né, Henrique? Assim, pra ele já ter uma rádio. Acho que foi 2007 isso aí, entendeu? Aham. Só que assim, ele tinha e aí depois ele parou. Aham. Aí depois que eu descobri como que era do outro lado do rádio, que aí eu fiquei com vontade, falei, não, mas eu quero fazer isso aí. É gostoso, cara, porque tipo, eu gosto de ir pra escola pra ficar conversando, sabe? Eu converso em casa eu também. estudo, mas Eu assim, falo sozinho e tudo. Entendeu? Porque Então, pra você eu falei, fazer rádio tem que falar sozinho, né? Exatamente. sozinho. Exatamente, entendeu? Aí, tipo, eu fiz essa parte do rádio online e depois eu comecei a fazer rádio pra jogo. Né? Então tinha jogos online onde tinha sua própria rádio do jogo. Na época era um jogo de bate-papo que era o Rabu. Sei. Então aí eu virei locutor de uma rádio desse jogo aí, Locutor entendeu? do Rabu. Que legal! Foi aí que eu comecei a entrar em rádios maiores. Foi na rabudo, internet. hein? Porque daí Tá vendo conseguiu só? até, inclusive. Tá Inclusive vendo? tá no grupo Bandeirantes, olha que loucura. Olha E ainda só. vou dizer que foi sorte, né? Exatamente. Por isso que eu falo, quando você quer, você tem que persistir É. e não ligar pro que os outros falam. Persistir até dizerem que foi Exatamente. sorte. Entendeu? E você, Mi? E você, Mi? Ah, que da hora, meu. Gostei. Não, tô só, assim, achando muito fofo, porque eu entrei na rádio, assim, a moça que falou pra eu entrar, né? Falou pra você não vai. E aí, assim, né? Você vê umas coisas assim que quando É a paixão mesmo. quando a pessoa quer mesmo, é assim, como que cada um conheceu, né? Assim, né? Por uma área de comunicação. O meu, assim, o meu maior desafio mesmo foi. Faz pouquinho tempo, assim, que o TCC, a faculdade foi um grande desafio, porque, assim, a gente que não nasce no berço de ouro, vamos dizer, que pode só trabalhar ou só estudar, por exemplo, né? Bom, tem? A pessoa que tem esse privilégio, né? Por isso que eu falo, você que tá ouvindo a gente, tem a oportunidade de, nossa, meu pai, alguém quer te dar uma bolsa, ou quer dar um curso pra você, eu sempre tive que pagar minhas coisas, e pagar trabalhando, né? Então, assim, sempre foi muito difícil. Sabe, assim, sempre tive o apoio do meu pai, levava lanchinho pra pegar busão. Isso é primordial também. Claro. Você ter, não tenho dinheiro pra pagar sua faculdade, mas eu vou te dar Um apoio, o apoio, né? Mas o TCC foi um grande desafio pra mim, trabalhar, a cobrança que eu tinha no meu trabalho já era uma cobrança muito num nível muito alto. E o TCC também, ninguém quer saber se você trabalha fora ou não, né? Então, você tem que entregar na mesma qualidade do aquele aluno que o pai tá pagando a faculdade. Então, Com certeza. foi um período que eu fiquei meio maluca. Confesso que eu fiquei doida, assim. Eu dormia no meio das pautas que eu ia fazer. E a galera do meu trabalho, eles trollavam bastante, assim. Eu trabalhava a maioria com homens. E eles eram bem, assim, zoeira. Então, eles faziam questão de me acordar, mesmo sem precisar. Hoje a gente dá risada, mas Na época. na época eu sofria bastante. Eu falava, gente, por favor, deixa eu dormir só um pouquinho. É difícil. Sabe? Então foi um grande desafio mexer com tudo isso. Mas o grande desafio mesmo foi agora de pouco. Já tava aqui trabalhando. Foi eu ter essa última gravidez e minha filha ter ficado na UTI. E eu Nossa. Verdade. ter que visitar minha filha na UTI, meu pé. Eu esse final de semana, eu passei o final de semana com uma prima que tá grávida, já tá pra nascer. Ela já tá de 8 meses, ela tá bem grandona. E o pé dela tá inchadíssimo, assim, sabe? Parece que a coxa vem com a perna e tá tudo uma coisa só. E eu não tive nunca nas minhas gestações, meu pé nunca inchou, assim. Que bom. E aí, só que ele foi inchar depois. Eu tive um problema. Eu não sabia que tinha como. Eu fui descobrir isso depois. Que tem como o seu pé inchar depois que nasce a criança. Sério? E além- Eu tô ferrada se isso acontecer comigo. E além da minha filha nascer e ficar na UTI, A sua Que é- mais nova? essa agora, a última, o que aconteceu com ela é um caso raro, dentre 100% da população, pode acontecer com 3% da população, que foi uma coisa que ela respirou um ar errado na hora de nascer. Do nada. Milena. Então, além de ter acontecido que foi um caso raro dela ficar na UTI, eu tava com o pé inchado e tinha 3 crianças pra cuidar. E o meu marido trabalando fora. E você então, não podia ir na UTI visitá-la? eu podia, Tinha só que eu não horário? consigo dirigir. Tinha horário, eu não conseguia dirigir também. Ficar do pé. Por causa do pé. Então eu tava andando, tipo, mancando Aham. pra ir visitar. Eu tava mal, tipo, toda cortada. sim, lógico. Visitando ela mal, com as 3 crianças querendo minha. Então foi assim, foi um Nossa, baita desafio, hein? baita de um desafio. Mas aí a hora que você entra lá, você sabe que ela vai sair dali, tipo, sei lá, os médicos, mais uma semana, mais ou menos, ela sai. E você via casos de crianças, assim, que estavam lá há meses, né? Quando você visita uma UTI neonatal, você vê o caso de criança que nasce, tipo, um grãozinho de, sabe, de feijãozinho, assim, quando nasce trigêmeos.
que eles não desenvolvem direito. Então foi um grande desafio, né, que eu vivi na minha vida, que não se compara, tipo, que é vida, né? Uma vida, Sim. né? Sua filha, E né? eu não tava. Eu tava ruim, ela também, tal. Mas foi uma coisa, eu atingi o objetivo. Legal. Consegui levar ela de volta pra casa. Graças a Deus. Graças a Deus. E o meu pé desistiu, gente. Mas agora você calça um número a mais, não é? Que Eu você falou calço uma número. vez. Também tem isso, viu? Mulheres que não tiveram filhos Ixi, ainda. eu vou calçar 43. Preparo, não compra muito sapato, porque na maioria das vezes a gente cresce um número a mais do sapato. Credo em cruz, é pai. A gente perde os nossos sapatos. Eu ainda uso uns meio apertadinhos, ninguém percebe, porque eu gosto muito, eu tenho dó. Ai, que dó. De dar embora, porque eu Ai. gosto de umas sandálias bonitas e tal, que eu tinha. Mas esse foi o meu grande desafio aí, mas por conta da vida da minha neném. Eu quero saber vocês, quais foram a época mais difícil, o que você fez aí pra você? Já tem gente aqui, ó, já deixando histórias aqui pra mim. Boa, legal. E eu gosto muito disso, porque assim, a gente vê, muitas vezes a gente vê a nossa vida, até nesse momento esse que eu passei, que eu ia pra reclamar, eu olhava do lado e falava, deixa eu ficar quieta, porque assim, pelo menos eu tinha condição de pagar um Uber, que seja, pra me Graças levar. a Deus. Que tinha uma mulher que tinha que levar o filho junto, a mãe não tinha ninguém, e ela ainda não tinha nem condição de pagar nenhum ônibus, nem o Uber, ela pegava não sei quantos ônibus pra chegar até lá. Sabe assim, aí você olha do lado e você fala assim, Mas eu sempre É gosto bom. de falar que a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. É, exatamente. Sim. Né? Sempre. É óbvio que a gente tem problemas, tem desafios, mas eu acho que nós, né? Eu digo nós aqui, nós somos muito privilegiados, né? Sim. Temos uma família, temos pessoas que gostam da gente, trabalhamos num ambiente que a gente gosta, então somos privilegiados. Temos muito a agradecer. Muito. Então, o que você já passou aí? Qual que é a fase mais? O que você teve que fazer aí pra superar uma fase difícil da sua vida? E aí o negócio pode ficar fácil pra você, que você pode se divertir lá no Hopi Hari. 4 ingressos valendo hoje pra você curtir o Hopi Hari. Vem mandar sua história aqui pelo 998668930. Tricotando.